todos que assistem meu canal, estamos de volta para mais um vídeo aqui no canal Desconstruindo Mentiras. Humildemente, Desconstrutor trazendo para vocês, não uma desconstrução, mas hoje uma interpretação de uma informação que eu acredito estar ocultada nesta passagem, tá? Mas não no aspecto de informação oculta, mas sim de que nunca foi explorada esta visão. Eu, no meu dia de descanso, li esta passagem com minha família e o Criador me deu um entendimento que considero muito importante, por isso estou trazendo aqui para vocês esta visão espiritual deste ocorrido da ressurreição de Lázaro. Se você, ao final deste vídeo, já viu alguém falar sobre isso, comenta aqui embaixo no vídeo. Mas eu acredito que 99% das pessoas que vão ver este vídeo nunca viram esta passagem como vão ver hoje. Nós vamos primeiramente ler a passagem e após isso eu trarei a interpretação espiritual que o Pai me deu, para a honra e glória do seu nome, Yahweh. Eu também fiz alterações, que na verdade fiz correções aqui no texto, onde estavam alterados os nomes. Então, o nome do Messias, o nome do Pai e também os títulos. Os demais eu mantive original. Esta passagem que vou trazer aqui, ela está escrita na forma da Bíblia de Jerusalém, mas você pode acompanhar na sua também, não tem problema nenhum. Ela é em João 11, onde se trata da ressurreição de Lázaro. Ou você pode assistir aqui, né, acompanhar aqui também, pela tela do seu telefone ou onde você estiver assistindo, tá? Peço a você máximo de atenção, se você puder, use fone, ou se você estiver em um ambiente com ruídos, se afasta desse ambiente, ou com pessoas falando alto, ou em algum lugar desse tipo, né? Novamente, use fones. Se você não tiver como se afastar do ruído e esse ruído te atrapalhar, assista em outro momento, porque a informação que eu vou trazer é muito importante. É algo que vai alterar o seu modo de ver as coisas, se você nunca ouviu isso que eu vou falar aqui. Então vamos para a leitura, sem mais delongas. Ressurreição de Lázaro. Havia um doente, Lázaro, de Betânia, povoado de Maria e de sua irmã Marta. Maria era aquela que ungira o Messias com bálsamo e lhe enxugara os pés com seus cabelos. Seu irmão Lázaro se achava doente. As duas irmãs mandaram, então, dizer a Yahusha: Mestre, aquele que amas está doente. A essa notícia, Yahusha disse: Essa doença não é mortal, mas para a glória de Yahweh, para que por ela seja glorificado o Filho do Pai. Ora, Yahusha amava Marta e sua irmã e Lázaro. Quando soube que este se achava doente, permaneceu ainda 2 dias no lugar em que se encontrava. Só depois disse aos discípulos: Vamos outra vez até a Judeia. Seus discípulos disseram-lhe: Rabi, há pouco os judeus procuravam apedrejar-te, e vais outra vez para lá? Respondeu Yahusha: Não são 12 as horas do dia? Se alguém caminha durante o dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha à noite, tropeça, porque a luz não está nele. Disse isso e depois acrescentou: Nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Os discípulos responderam: Mestre, se ele está dormindo, vai se salvar. Yahusha, porém, falara de sua morte, e eles julgaram que falasse do repouso do sono. Então Yahusha lhes falou claramente: Lázaro morreu. Por vossa causa, alegro-me de não ter estado lá, para que creais. Mas vamos para junto dele. Tomé, chamado Dídimo, disse então aos outros discípulos: Vamos também nós, para morrermos com ele.
Ao chegar, Yahusha encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Betânia ficava perto de Jerusalém, a uns 15 estádios. Muitos judeus tinham vindo até Marta e Maria, para as consolar da perda do irmão. Quando Marta soube que Yahusha chegara, saiu ao seu encontro. Maria, porém, continuava sentada em casa. Então disse Marta a Yahusha: Mestre, se estivesseis aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ainda agora sei que tudo o que pedires ao Pai, ele te concederá. Disse-lhe Yahusha: Teu irmão ressuscitará. Sei, disse Marta, que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Porém, disse-lhe Yahusha: Eu sou a ressurreição. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Crê nisso? Pergunta Yahusha. Disse ela: Sim, mestre. Eu creio que tu és o ungido, o filho de Yahweh, que vem ao mundo. Tendo dito isso, afastou-se e chamou sua irmã Maria, dizendo baixinho: O mestre está aqui e te chama. Esta, ouvindo isso, ergueu-se logo e foi ao seu encontro. Yahusha não entrara ainda no povoado, mas estava no lugar em que Marta o fora encontrar. Quando os judeus que estavam na casa com Maria, consolando-a, viram-na levantar-se rapidamente e sair, acompanharam-na, julgando que fosse ao sepulcro para aí chorar. Chegando ao lugar onde Yahusha estava, Maria, vendo-o, prostrou-se a seus pés e lhe disse: Rabi, se estivesseis aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Yahusha a viu chorar, e também os judeus que a acompanhavam, comoveu-se interiormente e ficou conturbado. E perguntou: Onde o colocastes? Responderam-lhe: Mestre, vem e vê. Yahusha chorou. Diziam então os judeus: Vede como ele o amava. Alguns deles disseram: Esse que abriu os olhos do cego, não poderia ter feito com que ele não morresse? Comoveu-se de novo Yahusha, e dirigindo-se ao sepulcro, era uma gruta, com uma pedra sobreposta. Disse Yahusha: Retirai a pedra. Marta, a irmã do morto, disse-lhe: Mestre, já cheira mal. É o 4º dia. Disse-lhe Yahusha: Não te disse que, se creres, verás a glória de Yahweh? Retiraram então a pedra. Yahusha, erguendo os olhos para o alto, disse: Pai, dou-te graças porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves. Mas digo isso por causa da multidão que me rodeia, para que creiam que me enviastes. Tendo dito isso, gritou em alta voz: Lázaro, vem para fora! O morto saiu, com os pés e as mãos enfaixadas e com o rosto coberto com um sudário. Yahusha lhes disse: Desatai-o e deixai-o ir embora. Muitos os judeus que tinham vindo à casa de Maria, tendo visto isso, o que ele fizera, creram nele. Mas alguns dirigiram-se aos fariseus e lhes disseram o que Yahusha fizera. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: Que faremos? Esse homem realiza muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele e os romanos virão, destruindo o nosso lugar Kadosh e a nação. Um deles, porém, Caifás, que era o sumo sacerdote naquele ano, disse-lhes: Vós de nada entendeis. Não compreendeis
que é de vosso interesse que um só homem morra pelo povo e não pereça a nação toda? Não dizia isso por si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano profetizou que Yahushua iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para congregar na unidade todos os filhos de Yahuwah dispersos. Então, a partir desse dia, resolveram matá-lo. Yahushua, por isso, não andava em público entre os judeus, mas retirou-se para a região próxima do deserto, para a cidade chamada Efraim, e aí permaneceu com os seus discípulos. Até aqui. Então, meus amigos, meus amados, quero trazer o seguinte entendimento para vocês. Primeiramente, quero agradecer ao Criador por ter me dado este entendimento ao qual vou trazer agora. Vamos trazer esta situação para a nossa vida. Você ora da mesma maneira em que Marta e Maria mandam avisar o Messias. Você ora diante de um problema. Este problema chega aos ouvidos do Messias. Porém você, na sua aflição, está conturbado nos seus problemas, que você julga chamá-los de problemas, né? Então, você ora, você busca, e muitas das vezes a resposta acaba não sendo no tempo que você esperava, e nem da forma que você esperava. Porém, nesse texto nós podemos analisar a seguinte situação. Lázaro, ele ficou 4 dias sepultado. Por quê? Para que o povo visse que ele já estava de fato morto. E qual é a relação com nós? Muitas das vezes você ora e você não recebe o atendimento imediato. Muitas vezes. Porque não é no nosso tempo as coisas. Então os problemas se agravam. Eles vão multiplicando-se. E você pensa que você está sendo deixado de lado. Esses problemas vão se acumulando. E você começa a pecar. Você começa a murmurar. Você começa a reclamar que você não está sendo atendido. Você começa a desacreditar que o Criador vai te ajudar. E aí você começa a procurar soluções humanas. Soluções carnais. Mundanas até muitas vezes. E você vai se afastando do Pai. E Ele te provando mostra o quão fraco é a tua fé. Pois é nisso que se baseia a salvação. A fé. Quão grande é a tua fé? Quão pequena é a tua fé? Quando um problema se agrava, na verdade não é um problema que está se agravando. É a tua fé que está se abalando. É as tuas atitudes que muitas das vezes não estão agradando ao Pai. Mas a nossa vida é um constante de bênçãos e provas. Vitórias e provas. Nós, eleitos, escolhidos e salvos, nunca seremos derrotados, a menos que você queira ser derrotado. Porque o máximo que acontece em nossa vida é o que eu acabei de falar. Você receber bênçãos e provas, vitórias e provas. Pois não há derrota. Porque para o salvo e para o eleito, para o escolhido, não há derrota. Aquilo que é para ser, vai ser. Aquilo que há de ter, terá. Aquilo que há de acontecer, acontecerá. Pois se não ocorreu, não aconteceu, não era para ser da vontade do Pai. Ou seja, nunca foi da vontade dele, mas era da tua vontade. E nós somos seres carnais. Nós, ainda que salvos, temos a carne em nosso organismo humano. Nós não somos vivificados, porque não fomos salvos efetivamente no Espírito Kadosh. Nós somos salvos no entendimento e na fé, no coração.
mas somente na vinda do Messias seremos transformados e salvos da carne. É nesse aspecto que estou falando. Então aqui, o Messias foi avisado que Lázaro estava para morrer. E ele alegrou-se com essa notícia. Não de modo ficar feliz por ele estar doente, mas porque se cumpria o que estava para ser cumprido. O que estava escrito que ia ser cumprido. A glória seria revelada. Da mesma maneira, você quando ora, o Messias te observa. Então, dependendo da situação que você está, você pode estar passando por uma prova, a qual está te provando a tua fé. E o Messias, assim, o Criador, permite as coisas ocorrer para que, da mesma maneira que o aço é temperado para ser mais forte, nós somos temperados para sermos mais fortes. Então, você pensa que talvez ele esteja demorando para te responder em algum problema, alguma situação que você está passando, mas eu lhe digo, nunca, jamais isso ocorrerá da forma como você pensa. Ele nunca se atrasa, ele nunca demora, mas bem pelo contrário, ele sempre está pontualmente e no momento certo. Porque é a vontade dele soberana e não a nossa. As coisas que acontecem, que nós, seres humanos, julgamos ruins, muitas das vezes é um degrau para o próximo passo. Lázaro estava morto fazia 4 dias. E elas disseram, se você estivesse aqui, mestre, você teria impedido a morte dele. Por que você não estava aqui? Por que você não nos ajudou? Mas eu sei, tendo fé, Marta disse, eu sei que tudo que tu pedires ao Pai, Ele o fará. A fé dela mostrou isso. Então, mesmo diante de as provações mais severas que você possa estar passando, lembre-se, Lázaro esteve morto 4 dias. E no momento exato que deveria ser, ele foi ressuscitado. E ainda assim, você percebe que mesmo você, tendo fé, levando a fé para outras pessoas, quando você passar por dificuldades, vai haver 2 grupos de pessoas, assim como estava aqui nesta passagem. Ali onde diz, os judeus que estavam ali viram e creram, mas alguns foram relatar aos fariseus. E estes procuraram matar o Messias. Da mesma forma, nós que cremos na verdade, nós que buscamos a verdade, somos passíveis a passar por dificuldades, somos seres humanos. A promessa da vida perfeita está na vinda do Messias, e não nesta terra, da forma como ainda vivemos. Então, mesmo quando nós passamos por dificuldades e oramos, e muitas das vezes o tempo de resposta não é conforme nós gostaríamos, quando nós somos reerguidos, recebemos as bênçãos, vai ter as pessoas que vão dizer, eu sempre soube que o Pai, que o Messias, que eles estão ao nosso favor, que o Criador está ao nosso favor. Outra coisa muito importante é nós saber que o Messias também nos orientou a orar ao Pai, porque ele disse que não vai mais intervir junto ao Pai, porque ele já nos conhece e nós podemos orar direto a ele. Ele disse isso aos apóstolos, mas creio que isso também sirva a nós. Tanto é que ele nos deu o Pai Nosso, mas também nos ensinou a orar em nosso quarto de joelhos dobrados ao pé da cama de porta fechada, para que em espírito você relate ao Pai aquilo que já sabe, mas pela tua fé, pela tua humildade de se dobrar a Ele, em espírito, Ele também traga-lhe a resposta. Então, esta passagem de Lázaro trata do tempo de resposta de uma oração, de uma resolução para algum problema que você esteja passando.
de algo que você está buscando, mas ainda não veio. Pense que Marta e Maria viveram na época em que o Messias estava na terra. E elas, enviando mensagem a ele, tinham certeza que ele faria algo para salvar o seu irmão Lázaro. Porém, de primeira mão, nada foi feito. Ele faleceu e ficou 4 dias sepultado, para uma das maiores provações de fé que poderia ocorrer para essas duas mulheres. Mas vocês, vendo o que Marta disse, foi algo maravilhoso. Aonde ela diz aqui: Mestre, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas, ainda agora, sei que tudo o que pedires ao Pai, Ele te concederá. E disse o Messias: teu irmão ressuscitará. E ela disse: sei. Mesmo assim, ela duvidou. Sei, disse Marta, que ele ressuscitará na ressurreição do último dia. Porém, o Messias, que lhe disse: eu sou a ressuscitação. Eu sou a ressurreição. Que é a palavra correta, né? Eu sou a ressurreição. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, jamais morrerá. O que significa isso? Que mesmo que nossa carne padeça, o nosso espírito será salvo para todo o sempre. Pois crendo nele, não pereceremos. Então não importa o tamanho da tua prova, não importa o tempo que você está pedindo, arrependa-se de vossos erros, analise-se a si mesmo e recomece. Lembre-se, é tudo no tempo do Pai, é tudo na hora do Pai, é tudo conforme o Pai quer e não como nós queremos. Reanalise a sua situação, reanalise-se a sua posição, observa-te a ti mesmo e veja o que você pode melhorar como pessoa. O que você pode fazer para agradar mais ao Pai. Observe quais erros você está cometendo e busque corrigi-los. Porque é nisso que se baseia a salvação. Autocorreção e fé. Não murmure. Por mais agressiva, por mais devastadora que seja a prova, não murmure. Creia e você receberá a vitória, sempre. Deixo aqui esta mensagem a vocês. Desejo-lhes uma excelente início de semana, uma excelente semana. Peço-lhe aqui, se você achou interessante este vídeo, deixe o like, se inscreva no canal e comente o que você achou disto. Pois esta revelação, muitas pessoas deixam passar batido e esquecem quem é o Pai e quem somos nós. Não se esqueçam que quem manda é o Pai. E nós não somos nada sem Ele. Não se esqueçam. Não criem para vocês deuses falsos, pois isso é um pecado de morte. Leiam toda a palavra e dela vocês extrairão a verdade pela revelação do Espírito Kadosh e que o Pai nos dá. Fiquem todos na paz e glórias a Yahweh, o Pai, o Todo-Poderoso. Que assim seja.